Eu acho que o Brasil, como país, tem uma cultura muito diversificada e é muito acolhedor com cientistas e professores, pesquisadores estrangeiros. Então, vindos de várias culturas, da Alemanha, de outros países, você consegue se integrar com bastante facilidade no Brasil. Meu nome é William Alexander Cardoso Steinmetz, ou em alemão seria Wilhelm Alexander Cardoso Steinmetz. O Cardoso é da minha esposa, acrescentei no meu nome. Eu cheguei no Brasil em 2014, fiz o concurso na Universidade Federal do Amazonas e em 2021 eu mudei para a Universidade Federal de Minas Gerais. E agora estou morando em Belo Horizonte. Durante o tempo que eu estava na Universidade Federal do Amazonas, eu trabalhei um tempo em Manaus, mas eu também trabalhei em Coari, no interior do Amazonas. É um campus da Universidade Federal do Amazonas que abriu em 2006. O que eu achei mais interessante é como o campus de lá transformou a cidade. Aquele campus tem focos na área de saúde, então vários enfermeiros se formaram, vários nutricionistas, várias fisioterapeutas, e uma consciência maior com a saúde tomou conta também da cidade. Então, eu pude ver o impacto que o campus da universidade teve lá no interior do Amazonas. Então, é interessante como, sobretudo na Amazônia, vários estrangeiros chegaram, pesquisadores estrangeiros, eles se adaptaram muito bem. E como tem vários, sobretudo nas ciências exatas e na matemática, como tem vários professores e pesquisadores estrangeiros. E eles chegam na Amazônia e gostam da Amazônia, né? E abraçam a Amazônia, né? Mas nos últimos anos chegaram mais brasileiros. Eu já tinha uma certa conexão com o Brasil, porque uma tia minha morou durante muito tempo aqui. Aí eu fui visitar ela e conheci o país, fiz amigos brasileiros, já aprendi também um pouco a língua por interesse próprio. E em uma dessas viagens para Belo Horizonte eu conheci minha esposa. A gente casou e ela veio morar comigo um tempo em Paris. Só que, como ela é advogada, ela conseguiria exercer melhor a sua profissão no Brasil. E eu queria conhecer o Brasil um pouco melhor, também queria voltar para o mundo acadêmico. Teve uma oportunidade de trabalhar no Brasil e que eu consegui uma posição como professor na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Mais ou menos entre 2010 e 2015, tinha uma grande expansão das universidades federais, tinha muitas vagas. E, de certa forma, os salários naquela época eram até competitivos internacionalmente. Eles eram razoáveis. E vários estrangeiros vieram para o Brasil, né? Isso é a principal razão porque eu cheguei no Brasil e comecei a trabalhar aqui. Você consegue, sim, desenvolver uma carreira científica no Brasil. Eu acho que o Brasil, como país, tem uma cultura muito diversificada e é muito acolhedor com cientistas e professores, pesquisadores estrangeiros. Então, vindos de várias culturas, da Alemanha, de outros países, você consegue se integrar com bastante facilidade no Brasil. É um bom ambiente para trabalhar, você consegue fazer facilmente planos de médio e longo prazo. Hoje em dia, os salários não são mais competitivos internacionalmente e, além disso, também o próprio mundo acadêmico no Brasil se tornou bem mais competitivo, né? Agora tem muito mais doutores formados no próprio Brasil, em parte pela grande expansão das universidades. O mundo um pouco acadêmico mudou um pouco no Brasil. É um pouco mais fácil se você trabalha em áreas como matemática, filosofia ou física teórica ou outras áreas que não requerem, digamos, aportes financeiros muito altos, né? Você não são, digamos, áreas de pesquisa muito caras. Se você trabalha numa área como física experimental ou digamos, desenvolvimento de vacinas ou de medicamentos, existem editais, existe maneira de conseguir recursos para os seus projetos, existe esse dinheiro.
e você tem boas chances, se você faz um bom trabalho, também de conseguir isso. Isso eu sei de colegas, eu não posso falar com muita propriedade, porque não é minha área, né? Mas conversando com colegas, é minha impressão que existe, né? Eu sei que vários colegas adquiriram em várias universidades recursos para projetos científicos caros. Muitas vezes você consegue para o seu projeto de pesquisa os equipamentos caros, mas às vezes as coisas que você precisa, que vão juntos, como ar-condicionado, como algumas coisas, serviços básicos que a universidade fornece, eles são muito burocráticos. Então, por um lado, você consegue o equipamento caro, mas por outro lado, você às vezes não consegue consertar um ar-condicionado, porque isso é uma burocracia muito grande dentro das universidades, por causa da legislação, infelizmente, que dificulta que a universidade seja eficiente com isso. O que é uma grande vantagem é a estabilidade, a possibilidade de desenvolver tranquilamente projetos de médio e longo prazo, né, porque a maioria das posições são permanentes nas universidades aqui no Brasil. Se você quer trabalhar na matemática pura e tem um teorema que você gostaria de provar e é um projeto que pode ser, às vezes, um projeto de vida, né? Por exemplo, você tem um sonho de resolver um problema complicado matemático. Às vezes você tem que investir anos para tentar fazer algum progresso. Até se você quer escrever livros, né? Às vezes livros são escritos através de anos, né? Acho que no mundo inteiro, no mundo ocidental, sobretudo, fora do Brasil, teve uma grande precarização do trabalho científico e do trabalho dos pesquisadores nas universidades. E na Europa, atualmente, tem poucas posições permanentes, né? Onde você pode realmente planejar uma carreira de longo prazo. Então, eu conheço muitos colegas na Alemanha e na Europa que não sabem onde eles vão estar daqui a 3 anos. E demora muito e precisa de um pouco de sorte para conseguir uma oportunidade de uma posição permanente. Na Europa, pela precarização, acontece que existe uma pressão muito grande de publicar e as pessoas acabam, às vezes, publicando coisas mais por necessidade, que às vezes eles nem acham que sejam um trabalho tão bem elaborado, mas pela necessidade de publicar tantos artigos em tanto tempo para conseguir um próximo emprego, pode ser que a qualidade da ciência cai, né? Atrapalha um pouco esse planejamento, o seu planejamento pessoal na ciência, né? Você não tem o tempo necessário para se debruçar sobre aquelas questões que te interessam de verdade. Como eu fiz meu doutorado na França, eu vi o CNRS, né? CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, onde as pessoas entram e eles têm muita tranquilidade para desenvolver o seu trabalho através de anos, sem uma cobrança anual de sempre soltar um novo artigo, né? E isso funciona muito bem na França. É preciso ter um pouco de paciência no início, porque o Brasil e as universidades brasileiras não têm o costume de ter um fluxo tão grande de estrangeiros como as universidades europeias, por exemplo. Então, às vezes, você se depara com um pouco de dificuldade como lidar com situações específicas. Se você vem de outro país, você sempre tem necessidades específicas. Pode ser que você se sente frustrado no início porque você não consegue resolver essas coisas e burocracia tem em todo lugar. E eu diria que a burocracia não é muito maior do que na Alemanha, às vezes, de certa forma, é até mais moderna. Muitas coisas da burocracia brasileira são online, né? Então, chegando como estrangeiro, eu acho que você pode até se surpreender com uma certa eficiência, né, da burocracia comparado, às vezes, com a burocracia alemã. Se você procura uma posição permanente e está cansado de fazer um pós-doc depois do outro,
Eu acho que o Brasil pode ser bom porque, de fato, tem muitas vagas permanentes disponíveis, né? As vagas, geralmente, nas universidades são permanentes, né? Você pode entrar e você pode tranquilamente trabalhar em um projeto de pesquisa de longo prazo. Se você trabalha de uma área que requer equipamentos caros, uma área da ciência como física experimental, você depende de equipamentos caros e recursos altos, talvez seja interessante procurar os lugares específicos que já têm uma certa experiência, uma estrutura específica de laboratórios. Porque se você precisa, de certa forma, montar seu próprio laboratório, seu próprio, digamos, adquirir seus próprios equipamentos numa universidade que não tem essa experiência, você pode sofrer bastante. Então, talvez, nesse caso, é importante olhar com mais cuidado para o lugar onde você quer ir no Brasil.